Você já imaginou como seria se o maior castigo da sua vida se transformasse na sua maior bênção? Uma herdeira rejeitada pelo próprio pai, entregue como punição a um homem pobre. Mas o que aconteceu depois ninguém esperava. Antes de começar essa história emocionante, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo? E se você ama histórias de superação e amor verdadeiro, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história incrível como essa. Agora vem comigo que essa história vai mexer com o seu coração. Beatriz Almeida sempre soube que não correspondia aos padrões que seu pai, o magnata industrial Fernando Almeida, esperava de uma filha. Aos 26 anos, ela carregava não apenas o peso de seu corpo generoso, mas também o fardo das expectativas não cumpridas de uma família que media o valor humano em aparências e conexões sociais. Naquela manhã fria de agosto, ao ser convocada ao escritório de Mogno e Couro do patriarca, ela já pressentia que algo terrível estava prestes a acontecer. O ar dentro daquela sala sempre fora denso, carregado de julgamentos silenciosos e decepções nunca verbalizadas. Fernando Almeida era um homem de 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno italiano impecável e olhar sempre calculista, como se estivesse constantemente avaliando o retorno de cada investimento, incluindo seus próprios filhos. Ele construíra um império de manufaturas que se espalhava por 3 estados, e esperava que seus filhos fossem vitrines reluzentes de seu sucesso. Seu filho mais velho, Ricardo, casara-se com uma modelo e assumirá a vice-presidência da empresa. Sua filha do meio, Carolina, desposara um deputado federal e vivia entre festas beneficentes e colunas sociais. Mas Beatriz era sua decepção silenciosa, o erro não corrigido em seu portfólio de perfeição familiar. Sente-se, ordenou Fernando, sem erguer os olhos dos papéis sobre a mesa. Beatriz obedeceu, sentindo o familiar aperto no peito que sempre a acompanhava naquele ambiente. 26 anos. Beatriz. 26 anos e você ainda não me trouxe um genro adequado, não perdeu esse peso vergonhoso e, pior, recusou 3 pretendentes perfeitamente aceitáveis que eu pessoalmente selecionei para você. Sua voz era fria, empresarial, como se estivesse discutindo uma aquisição fracassada. Beatriz conhecia bem aqueles pretendentes. Homens interessados exclusivamente na fortuna dos Almeida, que mal disfarçavam o desprezo quando a conheciam pessoalmente. Homens que seu pai escolhera não por ela, mas por alianças comerciais ou status social. Pai, eu não posso me casar com alguém que não me respeita, tentou argumentar, a voz tremendo ligeiramente. Seu último pretendente me chamou de baleia em uma festa, pensando que eu não escutaria. O punho de Fernando bateu na mesa com força, fazendo Beatriz estremecer. Respeito? Você quer respeito? Então comece se respeitando. Olhe para você, Beatriz. Como espera que alguém a leve a sério assim? As palavras cortavam como lâminas afiadas, cada uma deixando uma cicatriz invisível mas profundamente sentida. Beatriz engoliu as lágrimas. Chorar na frente do pai era mostrar fraqueza, e fraqueza era o único pecado imperdoável no universo de Fernando Almeida. Tomei uma decisão, continuou Fernando, recostando-se na poltrona com um sorriso cruel nos lábios. Já que você não consegue atrair um homem de sua classe, vou providenciar um casamento para você. Considere isso sua última oportunidade de trazer alguma honra para esta família. Beatriz sentiu o sangue gelar. Casamento arranjado. Em pleno século XXI? Existe um rapaz que trabalha na linha de produção da fábrica do interior. Miguel Santos. Ele me deve um favor considerável. Concordou em casar-se com você em troca do pagamento de dívidas médicas substanciais da mãe dele. Fernando falava como se estivesse descrevendo uma transação comercial qualquer. Vocês se casarão no fim do mês. Ele a levará para viver em sua casa humilde, longe da sociedade que você tanto envergonha. Quem sabe a experiência ensine alguma humildade a você. Beatriz ficou completamente paralisada. Seu pai estava literalmente a vendendo para um estranho, como se fosse gado sendo negociado. Isso é desumano, pai. Não pode me forçar a isso. A voz saiu mais alta do que pretendia, ecoando pelo escritório luxuoso. Fernando apenas sorriu, aquele sorriso frio que ela aprenderá a temer desde criança. Posso e vou. Você tem 2 escolhas. Casa-se com Miguel Santos e mantém sua mesada e herança, eventualmente quando eu decidir que merece, ou recusa e é completamente deserdada.
Sem dinheiro, sem sobrenome, sem nada. Você escolhe, mas escolha rápido. Tenho uma reunião em 15 minutos. Fernando voltou sua atenção para os papéis, como se a filha já não estivesse mais ali. Para ele, a conversa estava encerrada. Beatriz saiu daquele escritório com as pernas bambas e o coração despedaçado. 26 anos de rejeição, humilhações e desprezo culminavam naquele momento brutal de completa desumanização. Seu pai a considerava um problema a ser resolvido, um embaraço a ser escondido. E ela, sempre buscando sua aprovação, sempre esperando que um dia ele a enxergasse com carinho, finalmente entendia que esse dia jamais chegaria. Fernando Almeida não amava a filha. Ele apenas queria eliminá-la de sua vista permanentemente. Miguel Santos tinha 28 anos e mãos profundamente calejadas de quem conhecia o trabalho árduo desde muito cedo. Nascido e criado na periferia de Santa Rita, cidade operária a 2 horas da capital, ele começara a trabalhar aos 14 anos para ajudar a sustentar a mãe doente e a irmã mais nova. Seu pai abandonara a família quando Miguel tinha apenas 10 anos, deixando-o sem nada além de dívidas acumuladas e promessas quebradas. Desde então, Miguel aprenderá da maneira mais dura que a vida não dava nada de graça, especialmente para quem nasceu sem sobrenome importante ou fortuna familiar. Trabalhava na fábrica de componentes eletrônicos da Almeida Industrial havia 6 anos. Era um operário excepcional, pontual, que nunca faltava mesmo quando estava doente. Seus colegas o respeitavam pela ética de trabalho inabalável e pela lealdade, embora muitos o achassem distante demais, quieto demais. Miguel não era de falar sobre sua vida pessoal. Guardava seus problemas para si mesmo, especialmente o maior deles, a leucemia de sua mãe, Dona Rosa, a mulher que sacrificará tudo por ele e pela irmã. O tratamento de quimioterapia custava uma fortuna astronômica, mais do que Miguel poderia juntar em 3 vidas de trabalho duro. Ele vendera tudo o que possuía de valor, fizera empréstimos com agiotas perigosos, trabalhará em 3 empregos simultaneamente até seu corpo quase colapsar. Mas não era suficiente. Nunca era suficiente. A doença avançava enquanto as contas se acumulavam como uma avalanche impossível de deter. Miguel passava as noites acordado, fazendo cálculos que nunca fechavam, procurando saídas que não existiam para alguém de sua classe social. Foi seu supervisor, Sr. Matos, quem o chamou numa tarde qualquer. Santos, o patrão quer falar com você. No escritório dele, na capital. Amanhã, 9 da manhã. Miguel sentiu um calafrio percorrer a espinha. Em 6 anos, nunca fora convocado para uma reunião com Fernando Almeida. Operários comuns não conversavam com o dono do império. Aquilo só podia significar demissão, talvez por causa dos empréstimos que alguns colegas sabiam. Miguel passou a noite atormentado, pensando em como sustentaria o tratamento da mãe se perdesse o emprego estável. Na manhã seguinte, vestindo a única calça social que possuía e uma camisa branca passada com capricho, Miguel apresentou-se no imponente edifício corporativo da Almeida Industrial. O contraste entre aquele mundo de mármore, vidro e luxo ostensivo e sua realidade de paredes descascadas e contas atrasadas era brutal. Ele se sentiu como um peixe fora d'água, observado com curiosidade e desprezo pelos funcionários em seus ternos caros e vestidos de grife. Fernando Almeida o recebeu com a informalidade calculada de quem está prestes a fazer uma proposta irrecusável. Santos, Miguel Santos. 6 anos de trabalho impecável, nunca uma reclamação. Ouvi dizer que sua mãe está doente. Leucemia, não é? Tratamento caro, imagino. Miguel apenas assentiu, a garganta subitamente seca. Como o patrão sabia sobre sua mãe? Também ouvi que você está devendo para pessoas perigosas. Agiotas do tipo que quebram ossos quando não recebem. Senhor, eu nunca deixei meus problemas pessoais atrapalharem meu trabalho, Miguel conseguiu dizer, a voz firme apesar do medo crescente. Fernando sorriu, mas era um sorriso sem calor, puramente predatório. Eu sei. Por isso estou aqui com uma proposta. Vou quitar todas as suas dívidas e pagar integralmente o tratamento de sua mãe. Hospital particular, os melhores médicos, tudo o que ela precisa. Além disso, você receberá uma quantia mensal vitalícia que tornará seu trabalho na fábrica opcional. Miguel sentiu o coração disparar. Era impossível. Generosidade assim não existia, especialmente não vinda de um homem como Fernando Almeida. Em troca de quê? Perguntou, desconfiado.
Fernando caminhou até a janela panorâmica. Em troca, você se casará com minha filha Beatriz e a manterá longe da sociedade. Vocês viverão em Santa Rita, na casa que providenciarei. Você será, para todos os efeitos, um marido dedicado. Casar. Miguel não conseguiu esconder a surpresa. Aquilo era absolutamente surreal. Senhor, eu não conheço sua filha. Por que ela concordaria com isso? Fernando riu, um som seco e amargo. Ela concordará porque não tem escolha, assim como você. É um arranjo conveniente para ambas as partes. Você ganha a cura para sua mãe e estabilidade financeira. Eu ganho, digamos, uma solução para um problema persistente. Miguel sabia que deveria recusar. Sabia que aquilo era errado em todos os níveis. Mas quando pensou em sua mãe, na dor que ela tentava esconder, nas contas que se acumulavam, nas ameaças dos agiotas. O orgulho era um luxo que ele não podia pagar. Quando? Perguntou, a voz mal saindo. No fim do mês. Os papéis já estão sendo preparados. Você conhecerá Beatriz na cerimônia. Bem-vindo à família Almeida, Santos. Saindo daquele escritório, Miguel sentia-se como se tivesse vendido sua alma ao diabo. E talvez tivesse. Mas quando ligou para o hospital e confirmou que o tratamento da mãe seria integralmente coberto, quando viu as lágrimas de alívio dela, quando sentiu o peso das dívidas sendo tirado de seus ombros, Miguel entendeu que faria tudo de novo, sem hesitar. Sua liberdade era um preço pequeno pela vida de sua mãe. Ele apenas esperava que aquela mulher desconhecida, Beatriz, não fosse cruel demais com ele. O dia do casamento amanheceu cinzento, com nuvens pesadas prometendo chuva a qualquer momento. Beatriz encarou seu reflexo no espelho, usando um vestido branco simples que sua madrasta escolhera às pressas. Não havia véu, não havia grinalda, não havia ilusões de romance. Era apenas uma formalidade burocrática, um contrato sendo assinado com testemunhas. Ela não tinha visto nenhuma foto de Miguel Santos, não sabia nada sobre ele além de que era operário e pobre. Seu pai garantirá que era tudo o que ela merecia. A cerimônia aconteceria no cartório, não na igreja católica onde seus irmãos tiveram casamentos pomposos com 300 convidados e cobertura da mídia social. Apenas Fernando, a madrasta de Beatriz, que mal disfarçava o alívio de vê-la partir, e 2 testemunhas que Fernando recrutara de seu escritório estariam presentes. Nem Carolina nem Ricardo apareceriam. A mensagem era clara: aquele casamento era uma vergonha, algo a ser concluído rapidamente e esquecido para sempre. Beatriz chegou ao cartório com 15 minutos de antecedência, sempre pontual. Seu coração batia descompassado, mistura de medo paralisante, raiva impotente e resignação cansada. Ela considerará fugir durante a noite, desaparecer na cidade grande onde ninguém a conhecia. Mas sem dinheiro, sem habilidades profissionais, seu pai nunca permitirá que trabalhasse, sem para onde ir. A realidade era cruel. Pelo menos como esposa de Miguel Santos ela teria um teto sobre a cabeça. Foi quando o viu pela primeira vez. Miguel Santos era mais alto do que esperava, talvez 1,85 m, com ombros largos e braços fortes evidentes mesmo sob o terno simples que vestia. Seu rosto tinha traços marcadamente angulosos, com uma mandíbula forte e olhos castanhos profundos que pareciam carregar histórias que ele nunca contaria. Não era bonito no sentido convencional, mas havia algo sólido em sua presença, uma seriedade que a intrigou imediatamente. Miguel a viu e algo passou por seus olhos, rápido demais para Beatriz decifrar completamente. Não foi a repulsa visceral que ela temia. Talvez surpresa, ou curiosidade, ou algo mais que ela não conseguia nomear. Ele caminhou até ela com passos firmes. Beatriz, disse simplesmente, a voz grave e calma. Miguel, ela respondeu, estendendo a mão de forma quase automática. Ele a pegou com firmeza mas gentileza, e Beatriz notou imediatamente a aspereza de suas palmas, as mãos de quem trabalhava com as mãos. Era um contraste chocante com as mãos macias dos homens de sua classe social. Podemos começar, anunciou Fernando Almeida, impaciente, olhando o relógio caro. O juiz de paz, um homem cansado de meia-idade que claramente preferia estar em qualquer outro lugar, abriu a cerimônia com as palavras decoradas e monótonas de praxe. Beatriz mal ouviu o que ele dizia. Sua mente estava em outro lugar, talvez em uma realidade alternativa onde casamentos aconteciam por amor, onde pais apoiavam filhas,
onde ela não se sentisse como uma mercadoria defeituosa sendo transferida de dono. Aceita este homem como legítimo esposo? A pergunta trouxe Beatriz violentamente de volta ao momento presente. Ela olhou para Miguel, que a observava com uma expressão cuidadosamente neutra, impossível de ler completamente. Que tipo de homem aceitava casar-se com uma completa estranha em troca de dinheiro? Seria cruel? Indiferente? Violento? Aceito, disse ela, a voz mais firme do que sentia. Não havia outra resposta possível. Aceita esta mulher como legítima esposa? Miguel não hesitou nem um segundo. Aceito. Duas palavras simples que mudaram tudo, que selaram destinos. O juiz declarou-os marido e mulher com a mesma empolgação de quem declara o resultado de um inventário tedioso. Não houve beijo, não houve aplausos, não houve celebração. Fernando assinou os papéis como testemunha, entregou a Miguel um envelope grosso, primeiro pagamento, o resto será depositado mensalmente, e partiu sem um abraço ou palavra de despedida para a filha. Beatriz ficou ali parada no cartório vazio, oficialmente casada com um estranho. Miguel guardou o envelope no bolso interno do paletó e finalmente falou: "Tenho um carro esperando. Trouxe suas malas." A praticidade da pergunta, tão distante da emoção que deveria permear aquele momento, quase fez Beatriz rir ou chorar. 3 malas. Estão lá fora. Vamos então. A viagem até Santa Rita leva 2 horas. No carro, um sedã simples mas limpo, o silêncio era absolutamente ensurdecedor. Miguel dirigia com atenção, olhos fixos na estrada. Beatriz observava a paisagem mudar conforme deixavam a capital para trás, prédios altos dando lugar a casas menores, asfalto perfeito transformando-se em estradas esburacadas. Era como atravessar para outro mundo, e em certo sentido era exatamente isso. Ela estava deixando para trás tudo o que conhecia, por mais tóxico que fosse. Sobre a casa, Miguel finalmente quebrou o silêncio depois de quase 1 hora. Não é o que você está acostumada. É simples, pequena. 2 quartos, um banheiro, sala e cozinha. Fica num bairro operário, as pessoas são trabalhadoras mas curiosas. Vão falar muito sobre nós. Beatriz assentiu. Eu imaginava. Pausa pesada. Miguel, precisamos estabelecer algumas coisas. Meu pai pagou você para casar comigo, mas isso não significa. Eu sei. Ele a interrompeu suavemente, surpreendentemente gentil. Isso é um arranjo, não um casamento de verdade. Você terá seu espaço, sua privacidade. Não espero nada de você além de coexistência civilizada. Algo no tom dele, na gentileza casual daquela garantia, fez o nó na garganta de Beatriz se apertar dolorosamente. Ela piscou rapidamente, afastando lágrimas que ameaçavam cair. Obrigada, murmurou, a voz quase inaudível. Miguel apenas assentiu, retornando sua atenção à estrada. E assim, em silêncio compartilhado mas não desconfortável, marido e esposa seguiram para sua nova vida, 2 estranhos unidos por circunstâncias cruéis, sem ideia de que aquela jornada os transformaria de maneiras que nenhum dos dois poderia imaginar naquele momento. A casa ficava na Rua das Acácias, número 43, uma construção simples de alvenaria pintada de branco que já começava a desbotar sob o sol implacável. O pequeno jardim frontal tinha algumas flores resistentes que insistiam em crescer apesar do solo pobre e da falta de cuidados regulares. Era modesta, quase insignificante comparada à mansão de 3 andares onde Beatriz crescerá, mas havia algo inesperadamente acolhedor na maneira como se encaixava entre as outras casas da rua, todas parecidas, todas habitadas por famílias trabalhadoras. Miguel estacionou o carro e pegou as 3 malas de Beatriz como se não pesassem absolutamente nada, músculos acostumados ao trabalho pesado. Ela o seguiu pelo caminho de cimento rachado até a porta da frente, sentindo agudamente os olhares curiosos dos vizinhos que não se incomodavam minimamente em disfarçar o interesse. Uma mulher gorda estava varrendo a calçada na casa ao lado, pausando completamente o trabalho para observar com olhos arregalados. 2 crianças pararam de brincar na rua para encarar a recém-chegada. Beatriz se sentiu como um animal exótico em exposição no zoológico. Ignora eles, Miguel disse baixo enquanto abria a porta com uma chave antiga. Daqui a 1 semana você será apenas mais uma moradora da rua e o interesse vai passar. Beatriz duvidava seriamente, mas não disse nada.
Entrou na casa e foi imediatamente atingida pelo contraste brutal com sua vida anterior. A sala era pequena, talvez 15 metros quadrados, com um sofá visivelmente desbotado, uma televisão antiga sobre um rack simples de madeira compensada, paredes nuas exceto por uma foto emoldurada de uma mulher mais velha que devia ser a mãe de Miguel. O chão era de cerâmica simples, algumas peças rachadas e remendadas com cimento. O quarto é por aqui, Miguel indicou um corredor estreito. Ele abriu a porta do maior dos 2 quartos, que Beatriz estimou ter cerca de 10 metros quadrados. Havia uma cama de casal com lençóis limpos mas claramente desbotados pelo tempo e múltiplas lavagens, um guarda-roupa de madeira compensada que rangia ao menor toque, uma pequena penteadeira com espelho manchado pela idade. Uma janela estreita dava para o quintal dos fundos. Era espartano, quase claustrofóbico para alguém acostumada a um quarto maior que alguns apartamentos. Eu vou ficar no outro quarto. Miguel colocou as malas dela no chão com cuidado. É menor, mais apertado, mas me serve perfeitamente. O banheiro fica ali, apontou para uma porta no corredor. Água quente funciona, mas demora um pouco para esquentar. A cozinha é básica, mas tem tudo o que precisa. Geladeira, fogão, o essencial para viver. Ele falava de forma prática, como se estivesse mostrando um imóvel para aluguel, não a casa onde sua esposa viveria pelo futuro indefinido. Beatriz sentou-se lentamente na cama, sentindo a realidade finalmente atingi-la com força total, como um trem em alta velocidade. Este era seu novo mundo. Aquelas 4 paredes estreitas substituiriam sua suíte espaçosa com closet separado e banheira de hidromassagem. Aquele bairro operário e barulhento substituiria o condomínio fechado e silencioso onde crescerá. E aquele homem silencioso, praticamente um estranho completo, era agora legalmente seu marido. A absurdez da situação era tanta que ela não sabia se deveria rir histericamente ou chorar copiosamente. Deve estar cansada da viagem, Miguel observou, interpretando incorretamente seu silêncio como exaustão física. Vou deixar você se acomodar e descansar um pouco. Preciso sair por algumas horas, resolver umas coisas no hospital com minha mãe. Volto no fim da tarde, antes do jantar. Ele já estava saindo quando Beatriz o chamou impulsivamente. Miguel. Ele pausou na porta, virando-se parcialmente. Como ela está? Sua mãe, quero dizer. Foi a primeira vez que ela viu uma emoção genuína e não filtrada atravessar o rosto normalmente controlado dele. Seus olhos se suavizaram visivelmente, sua mandíbula relaxou ligeiramente, e algo próximo a um sorriso tocou seus lábios. Melhor. Muito melhor, na verdade. Desde que o tratamento adequado começou para valer, ela está respondendo surpreendentemente bem. Os médicos estão genuinamente otimistas pela primeira vez em meses. Pausa significativa. Obrigado por perguntar. A maioria das pessoas não perguntaria. E então ele saiu, deixando Beatriz sozinha em sua nova e estranha realidade. Ela passou a primeira hora apenas sentada na cama, processando tudo o que acontecerá nas últimas semanas. Depois, movida por um impulso quase automático de familiarizar-se com o ambiente, começou a explorar metodicamente. O guarda-roupa estava completamente vazio, esperando suas roupas. Ela desempacotou com movimentos mecânicos, pendurando vestidos que pareciam absurdamente elegantes e fora de lugar para aquele cenário humilde. Sapatos de salto alto que nunca pisariam naquelas calçadas irregulares sem quebrar. Joias que seria absoluta loucura usar naquele bairro onde claramente todos lutavam financeiramente. A cozinha era realmente básica. Geladeira velha mas escrupulosamente limpa, fogão de 4 bocas com sinais evidentes de muito uso ao longo dos anos, pia com torneira que pingava persistentemente. Mas estava organizada, limpa, funcional. Miguel claramente cuidava do espaço com atenção. Ela abriu a geladeira e encontrou o básico: ovos, leite, manteiga, alguns vegetais, embutidos simples. Na despensa havia arroz, feijão, macarrão, enlatados diversos. Comida simples, honesta, de trabalhador. Beatriz fez chá usando um bule de alumínio amassado e sentou-se à mesa da cozinha, uma pequena mesa de fórmica amarelada com 4 cadeiras desemparelhadas. Pela janela, podia ver o quintal minúsculo com um varal onde algumas roupas masculinas secavam ao vento. Era tudo tão distante de sua vida anterior que parecia completamente irreal, como se ela tivesse atravessado para uma dimensão paralela. Ontem ela dormira em lençóis egípcios de 1000 fios.
Hoje estava numa casa onde provavelmente o aluguel custava menos que sua mesada semanal costumava custar. O estranho, o verdadeiramente surpreendente, era que no silêncio daquela casa simples, Beatriz não sentia a opressão sufocante que sempre sentia na mansão do pai. Não havia olhares constantemente julgadores, comentários maldosos disfarçados de preocupação, expectativas impossíveis pairando no ar como nuvens de tempestade. Era apenas vazio. Um vazio neutro que poderia ser preenchido com qualquer coisa, que não vinha pré-carregado de julgamentos. Pela primeira vez em muito tempo, ela tinha espaço genuíno para respirar, para pensar, para simplesmente existir sem ser constantemente lembrada de que era uma decepção ambulante. Quando Miguel voltou no final da tarde, Beatriz estava ainda na cozinha, tendo preparado um macarrão simples com molho de tomate para o jantar. Ela não era boa cozinheira, nunca precisará ser, mas sabia o básico que aprenderá assistindo os empregados quando era criança curiosa. Ele pareceu genuinamente surpreso ao encontrar a mesa posta com 2 pratos. Você não precisava fazer isso, disse, mas havia algo de agradecimento em sua voz. Eu sei, Beatriz respondeu calmamente. Mas precisava fazer alguma coisa útil. Eles jantaram em silêncio confortável, 2 estranhos compartilhando uma mesa, começando cuidadosamente a navegar os territórios desconhecidos de suas vidas agora inevitavelmente entrelaçadas. As primeiras semanas foram de ajustes desconfortáveis e silêncios constrangedores. Miguel acordava religiosamente às 5 da manhã para ir à fábrica, mesmo que o acordo financeiro com Fernando não exigisse mais que trabalhasse. Não sou de ficar parado sem fazer nada, explicou simplesmente quando Beatriz perguntou. Voltava às 6 da tarde, geralmente sujo de graxa e visivelmente exausto. Jantavam juntos, conversas esparsas sobre trivialidades do dia, depois cada um se retirava para seu quarto respectivo. Era uma coexistência educada, quase formal, de 2 inquilinos educados dividindo um espaço neutro. Beatriz, pela primeira vez na vida, teve que aprender a gerenciar uma casa sozinha. Não havia empregadas para cozinhar refeições elaboradas, limpar cada cômodo diariamente ou lavar roupa delicadamente. No começo, foi absolutamente desastroso. Ela queimou arroz transformando-o em carvão, encolheu roupas dramaticamente na máquina de lavar, não sabia nem como usar uma vassoura direito sem espalhar mais sujeira. Miguel nunca reclamou uma única vez, apenas consertava silenciosamente seus erros sem comentários. Quando ela inundou a cozinha tentando consertar a torneira que pingava, ele simplesmente pegou as ferramentas e resolveu o problema em minutos, sem uma palavra de crítica ou frustração. A vizinhança logo descobriu absolutamente tudo sobre ela através da rede de fofocas eficiente. Dona Marta, a mulher robusta da casa ao lado que Beatriz vira no primeiro dia, nomeou-se guia não oficial do bairro. Então você é a esposa do Miguel, declarou uma manhã, aparecendo na porta com um prato de bolo de fubá ainda morno. Casamento bem repentino, não foi? A gente nem sabia que ele namorava alguém. Ele sempre foi tão reservado. Os olhos curiosos vasculhavam Beatriz minuciosamente, avaliando cada detalhe físico. Você claramente não é daqui, isso qualquer pessoa vê de longe. As fofocas se espalharam pela comunidade com velocidade impressionante. A esposa rica do Miguel. A filha deserdada que o pai mandou embora como castigo. A moça da capital que não sabia fazer absolutamente nada útil. Beatriz ouvia fragmentos de conversas quando passava pela rua, via olhares curiosos e julgadores nas janelas das casas. Algumas mulheres eram genuinamente gentis, oferecendo ajuda prática e receitas tradicionais. Outras eram claramente hostis, provavelmente por inveja ou desconfiança de estrangeiros. Ser diferente ali não era vantagem social, era marca de estrangeira não confiável. Mas foi observando Miguel discretamente no dia a dia que Beatriz começou a descobrir camadas fascinantes no homem que se casara com ela por dinheiro. Ele acordava cedo, mas antes de sair para o trabalho sempre verificava meticulosamente se havia comida suficiente na geladeira, se algo precisava de reparo urgente na casa. Aos sábados, visitava religiosamente a mãe no hospital, passando horas ao lado do leito dela, lendo em voz alta ou simplesmente segurando sua mão. Aos domingos, fazia trabalhos voluntários numa creche comunitária, consertando brinquedos quebrados e mobília danificada com paciência infinita. Miguel era profundamente respeitado no bairro inteiro. As pessoas o cumprimentavam com genuíno afeto nas ruas. Crianças corriam para ele com joelhos ralados ou bicicletas quebradas,
absolutamente confiantes de que ele resolveria qualquer problema. Senhoras idosas pediam ajuda para carregar compras pesadas ou consertar eletrodomésticos, e ele nunca, jamais recusava. Era um homem de poucas palavras, mas suas ações falavam volumes sobre seu caráter sólido. Beatriz começou a perceber que se casara com alguém fundamentalmente bom e decente, algo extremamente raro em seu mundo anterior de aparências e interesses. Uma noite, Beatriz acordou sobressaltada com barulhos vindos da cozinha. Eram quase 3 da madrugada. Com o coração acelerado, saiu do quarto silenciosamente e encontrou Miguel sentado à mesa, completamente cercado por contas, papéis e planilhas, calculadora velha nas mãos calejadas. Mesmo com todo o dinheiro substancial que Fernando pagava mensalmente, ele ainda calculava cada centavo meticulosamente, organizava cada despesa com cuidado. O hábito de uma vida inteira de escassez extrema não desaparecia da noite para o dia. Não consegue dormir? Ela perguntou suavemente, fazendo-o saltar visivelmente. Ele claramente não esperava companhia àquela hora. Desculpa se acordei você com barulho, disse rapidamente, já começando a recolher os papéis espalhados. É só, preciso organizar as coisas, garantir que tudo está certinho, que não estou esquecendo nada importante. Beatriz sentou-se calmamente em frente a ele. Posso ajudar de alguma forma? Miguel hesitou visivelmente, então com um suspiro resignado empurrou parte dos papéis para ela. São contas do tratamento da minha mãe. Quero garantir que absolutamente tudo está sendo pago corretamente, que não há erros ou cobranças duplicadas. Eles passaram a próxima hora revisando tudo juntos meticulosamente. Beatriz tinha estudado administração na faculdade, antes que seu pai decidisse arbitrariamente que era perda de tempo. Ela identificou alguns erros significativos de cobrança, reorganizou as planilhas confusas de Miguel de forma muito mais eficiente. Ele observava, genuinamente impressionado. Você é realmente boa nisso, comentou com admiração óbvia. Estudei durante 4 anos, ela respondeu com um toque de orgulho. Meu pai achou que era piada uma mulher querer trabalhar com números e finanças. Disse que meu único trabalho deveria ser parecer bem em festas e conseguir um marido rico. A amargura profunda tingiu suas palavras normalmente controladas. Seu pai é um idiota completo, Miguel disse de repente, a voz dura e cheia de convicção. Beatriz olhou para ele, genuinamente surpresa. Era a primeira vez que ele expressava qualquer opinião negativa sobre Fernando Almeida. Desculpa, não devia ter dito isso. Não, Beatriz o interrompeu rapidamente, um sorriso triste mas sincero nos lábios. Você está absolutamente certo. Ele é um idiota. Pela primeira vez desde o casamento forçado, ela sentiu uma conexão real e genuína com aquele homem silencioso. Não era romance ainda, certamente não, mas era definitivamente algo significativo. Reconhecimento mútuo, talvez. 2 pessoas profundamente feridas por circunstâncias cruéis, encontrando inesperado conforto um no outro, começando a construir algo novo sobre as ruínas de suas expectativas destruídas. Por que aceitou? Beatriz perguntou de repente, a pergunta saindo antes que pudesse pensar melhor. Meu pai ofereceu dinheiro, eu sei perfeitamente, mas, por que realmente disse sim a algo tão absurdo? Miguel ficou quieto por um tempo longo, processando. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção raramente expressa. Minha mãe estava morrendo lentamente. Eu faria literalmente qualquer coisa para salvá-la. Qualquer coisa, sem exceções. Ele olhou diretamente nos olhos de Beatriz com intensidade. Sua vez. Por que você aceitou? Você poderia ter fugido, desaparecido na cidade. Beatriz considerou seriamente mentir, criar alguma desculpa nobre e romântica. Mas algo na honestidade brutal de Miguel merecia a verdade completa. Porque sou covarde no fundo, disse simplesmente, a voz quebrando ligeiramente. Porque apesar de absolutamente tudo que meu pai fez comigo ao longo dos anos, eu ainda tinha medo patético de perder completamente a ligação com minha família. E porque honestamente não tinha para onde ir. Passei 26 anos sendo cuidadosamente preparada para ser esposa decorativa de alguém rico, não para sobreviver sozinha no mundo real. Foi estranhamente libertador admitir aquilo em voz alta. Você não é covarde nem um pouco, Miguel disse com firmeza absoluta, sua voz não deixando espaço para dúvidas. Sobrevivente, talvez.
Há uma diferença enorme entre as duas coisas. Seus olhos encontraram os dela novamente, e Beatriz viu algo ali que não esperava minimamente: respeito genuíno. Estamos ambos fazendo o melhor que podemos com as cartas terríveis que recebemos, Beatriz. Isso não é covardia de forma alguma. É sobrevivência pura. Eles ficaram ali, na cozinha mal iluminada às 3 da manhã, dois estranhos que começavam a não ser mais tão estranhos assim. Depois daquela noite reveladora, algo mudou sutilmente mas definitivamente entre eles. Miguel começou a incluí-la em mais aspectos significativos de sua vida. Levou-a para conhecer pessoalmente a mãe no hospital. Dona Rosa era uma mulher visivelmente frágil, cabelos ralos pela quimioterapia agressiva, mas olhos ainda brilhantes de humor e afeto maternal. Então você é a menina que meu filho se casou, ela disse com voz fraca mas calorosa, pegando a mão de Beatriz com dedos trêmulos. Eu já estava perdendo esperança de ver Miguel encontrar alguém especial. Ele passa tanto tempo cuidando de todos que esquece completamente de si mesmo. Beatriz e Dona Rosa conversaram por horas naquela primeira visita. A mulher mais velha tinha uma sabedoria tranquila e profunda, nascida de anos de dificuldades superadas com graça e dignidade. Ela não julgou Beatriz por sua aparência física ou origem privilegiada, apenas perguntou com interesse genuíno sobre suas esperanças, seus medos mais profundos, seus sonhos esquecidos. Meu filho é bom demais para seu próprio bem às vezes, Dona Rosa confidenciou com um sorriso maternal. Mas tem um coração absolutamente enorme. Dê tempo a ele, querida. E principalmente a você mesma. Às vezes as melhores coisas da vida vêm das circunstâncias mais estranhas e improváveis. Miguel também começou pacientemente a ensinar Beatriz sobre a vida prática que ela nunca aprenderá na mansão protegida. Mostrou-lhe como fazer compras no mercado local caótico, barganhando preços e escolhendo produtos com sabedoria. Ensinou-a a cozinhar pratos simples mas deliciosos e nutritivos, tendo paciência infinita quando ela errava ou queimava algo. Explicou detalhadamente como funcionava a economia doméstica da casa, como pequenas decisões diárias podiam fazer grande diferença no orçamento mensal. Não era condescendente nem impaciente. Era simplesmente gentil e encorajador. E Beatriz, pela primeira vez em sua vida inteira, se sentiu genuinamente útil. Assumiu completamente a gestão financeira da casa, aplicando seus conhecimentos esquecidos de administração. Reorganizou as contas de forma muito mais eficiente, encontrou maneiras inteligentes de economizar sem sacrificar qualidade de vida. Começou a aprender a cozinhar de verdade, usando receitas tradicionais que Dona Marta e outras vizinhas gentis compartilhavam generosamente. Limpava a casa não porque tinha obrigação de fazer, mas porque era dela, seu espaço pessoal, algo que ela poderia cuidar e moldar segundo sua vontade. As pessoas do bairro gradualmente começaram a aceitá-la como parte da comunidade. Ajudou significativamente quando Beatriz corajosamente ofereceu-se para ensinar matemática gratuitamente para crianças com dificuldades sérias na escola. Sua formação sólida em administração, que seu pai considerava completamente inútil, tornava-a excelente professora de números e lógica. Logo havia meia dúzia de crianças entusiasmadas vindo à sua casa 3 vezes por semana, e os pais profundamente agradecidos começaram a vê-la não como a estranha rica e arrogante, mas como parte valiosa da comunidade. 3 meses completos após o casamento arranjado, numa noite de inverno particularmente fria, Beatriz estava lendo tranquilamente na sala quando Miguel chegou encharcado pela chuva torrencial. Ele tremeu visivelmente, claramente gelado até os ossos. Esqueci o guarda-chuva no trabalho como um idiota, explicou com um sorriso envergonhado. Sem pensar 2 vezes, movida por instinto, Beatriz pegou toalhas limpas, ajudou a secar-se com cuidado, preparou chocolate quente bem forte. Eram gestos simples, quase automáticos, mas Miguel a observava com uma expressão de surpresa genuína e algo mais profundo. Algo que fez o coração de Beatriz acelerar de forma completamente inesperada. Você não precisava fazer tudo isso, ele disse suavemente, voz carregada de emoção. Eu sei perfeitamente, ela respondeu, ecoando conscientemente as palavras dele daquela primeira noite. Mas quis muito. Seus olhos se encontraram e ficaram assim, presos no momento que se estendia, carregado de possibilidades não ditas mas intensamente sentidas. Foi Miguel quem desviou primeiro, visivelmente constrangido. Vou tomar um banho quente bem longo. Mas enquanto subia as escadas,
Beatriz percebeu algo fundamental e assustador. Ela estava começando a se importar profundamente. De verdade. Com aquele homem silencioso e gentil que a tratava com mais respeito genuíno em 3 meses do que sua família fizera em 26 anos inteiros de vida. O inverno deu lugar à primavera, e com ela vieram mudanças sutis mas profundas. A casa na Rua das Acácias, antes apenas um abrigo temporário na mente de Beatriz, começou a sentir-se genuinamente como lar. Ela plantou flores coloridas no jardim frontal, cores vibrantes que transformaram o espaço antes neutro em algo alegre e convidativo. Miguel a ajudou entusiasticamente, cavando buracos enquanto ela posicionava as mudas delicadas com cuidado maternal. Trabalhavam lado a lado em silêncio confortável, um tipo de parceria que se desenvolvia naturalmente. Dona Rosa recebeu alta hospitalar definitiva em outubro, o câncer finalmente em remissão completa graças ao tratamento agressivo mas eficaz. Miguel chorou abertamente quando os médicos deram a notícia extraordinária, lágrimas de alívio puro rolando por suas bochechas enquanto abraçava a mãe frágil mas sobrevivente. Beatriz, presente naquele momento íntimo, sentiu seu próprio peito apertar dolorosamente de emoção. Ver aquele homem normalmente forte finalmente permitir-se vulnerabilidade total, ver o amor puro e incondicional entre mãe e filho, era ao mesmo tempo lindo e doloroso, um lembrete constante do que ela nunca tivera com o próprio pai. Com Dona Rosa em casa, a dinâmica mudou novamente de forma significativa. A mulher mais velha insistiu firmemente em não ser fardo para ninguém, mas precisava de cuidados constantes e atenção. Beatriz, surpreendendo profundamente a si mesma, assumiu naturalmente o papel de cuidadora principal. Preparava refeições cuidadosamente nutritivas, acompanhava rigorosamente a medicação complexa, conversava por horas com a sogra sobre absolutamente tudo e nada. Dona Rosa tornou-se rapidamente a mãe que Beatriz nunca tivera, oferecendo conselhos sábios sem julgamento, afeto sem condições impossíveis, aceitação sem reservas cruéis. Você sabe que meu filho está completamente apaixonado por você, né? Dona Rosa disse casualmente uma tarde, enquanto Beatriz a ajudava pacientemente a tricotar. Beatriz quase derrubou a agulha de tricô no chão. O quê? Não, Dona Rosa, nosso casamento foi um acordo comercial, ele apenas. Querida, a mulher mais velha a interrompeu com um sorriso absolutamente conhecedor. Eu criei esse menino desde que nasceu. Conheço cada expressão dele, cada olhar. A forma como ele olha para você quando pensa que ninguém está vendo, é exatamente a mesma forma como seu pai olhava para mim quando éramos jovens. Beatriz sentiu o coração disparar violentamente. Seria realmente possível? Ela repensou cuidadosamente os últimos meses, pequenos momentos que na época pareceram insignificantes. A forma como Miguel sempre salvava religiosamente o último pedaço de sobremesa para ela. Como ele consertara a cadeira da escrivaninha dela sem ser pedido, porque notara que rangia. Como seus olhos demoravam nela durante o jantar, como se estivesse memorizando cada traço. Como ele sempre, a tratava com uma gentileza que beirava a reverência. Eu não sei o que fazer com essa informação, Beatriz admitiu vulnerável. Eu também comecei a sentir coisas fortes, mas tenho medo. E se for só gratidão? E se eu estragar o que temos? Dona Rosa pegou sua mão com firmeza surpreendente. Querida, o amor verdadeiro não estraga absolutamente nada. Ele apenas constrói e fortalece. E o que vocês têm, essa parceria respeitosa, essa amizade crescente, é a melhor fundação possível para algo duradouro. Meu conselho? Seja completamente honesta. Com ele, mas principalmente consigo mesma sobre o que sente. Naquela noite, Beatriz não conseguiu dormir nem um minuto. Ficou olhando o teto do quarto, processando a revelação impactante de Dona Rosa. Quando finalmente admitiu para si mesma com brutal honestidade, a verdade era cristalina. Ela estava profundamente apaixonada por Miguel. Não era a paixão explosiva dos romances baratos, não era o amor à primeira vista dos contos de fadas infantis. Era algo muito mais profundo e sólido, construído tijolo por tijolo através de gestos diários de cuidado, conversas na madrugada, respeito mútuo crescente, e a descoberta gradual de um ao outro. Mas o medo a paralisava completamente. E se ela confessasse e Miguel não sentisse o mesmo? Dona Rosa podia estar errada, vendo coisas que não existiam porque queria desesperadamente ver seu filho feliz. Pior ainda, e se ele sentisse algo mas apenas por obrigação,
porque eram casados, porque era o esperado. Beatriz não suportaria ser novamente algo tolerado, aceito por dever ao invés de desejo genuíno. O universo, no entanto, tinha outros planos muito diferentes. Uma semana depois, Beatriz teve um dia particularmente difícil e emocionalmente devastador. Seu irmão Ricardo ligou pela primeira vez em meses, não para perguntar carinhosamente como ela estava, mas para informá-la friamente que seria excluída definitiva e legalmente da herança familiar. Pai acha melhor assim, mais limpo. Você fez sua escolha casando-se com aquele operário. Não pode esperar manter os privilégios da família Almeida vivendo essa vida. As palavras foram entregues com indiferença brutal, como se estivesse discutindo o clima. Beatriz desligou o telefone com as mãos tremendo incontrolavelmente. A rejeição final, oficial, completa e irrevogável. Ela sabia intelectualmente que viria eventualmente, mas a realidade ainda doeu profunda e intensamente. Todas aquelas fantasias infantis e patéticas de que um dia seu pai mudaria magicamente, veria seu valor real, pedisse desculpas sinceras, evaporaram definitivamente. Ela sentou-se no sofá da sala e chorou copiosamente, anos de mágoa acumulada finalmente transbordando em soluços violentos que sacudiam todo o seu corpo. Foi exatamente como Miguel a encontrou quando chegou do trabalho. Ele pausou na porta, avaliando rapidamente a situação, então sem uma palavra sentou-se ao lado dela e a puxou para um abraço protetor. Beatriz se agarrou a ele desesperadamente, chorando contra seu peito, encharcando sua camisa de trabalho com lágrimas e dor antiga. Miguel apenas a segurou firmemente, uma mão acariciando seus cabelos com ternura, murmurando palavras suaves de conforto. Não tentou resolver magicamente, não ofereceu platitudes vazias, apenas esteve presente. Desculpa, Beatriz finalmente conseguiu dizer quando as lágrimas diminuíram para soluços. Estou uma bagunça completa. Não pede desculpa por sentir emoções, Miguel disse firmemente, ainda segurando. Nunca. Seu pai não merece você, Beatriz. Ele nunca mereceu. E se ele é idiota demais para ver a mulher absolutamente incrível que tem como filha, é perda irreparável dele, não sua. A sinceridade total em sua voz, a convicção absoluta, fez algo dentro de Beatriz se quebrar e reconstruir simultaneamente. Ela se afastou ligeiramente para olhá-lo diretamente nos olhos. E ali, naquele rosto tão familiar agora, viu tudo que Dona Rosa mencionara. Afeto profundo, admiração genuína, desejo contido. Mas também viu medo, a mesma hesitação paralisante que ela sentia. Miguel a amava, mas tinha medo de assumir, de cruzar aquela linha definitiva, de potencialmente destruir o equilíbrio delicado que construíram. Era como olhar num espelho emocional. Miguel, ela disse suavemente, decidindo ser corajosa pela primeira vez. Eu preciso te dizer uma coisa importante. Ele engoliu em seco, claramente nervoso. Pode falar o que for. Beatriz respirou fundo. Estes últimos meses foram os mais felizes da minha vida inteira. Pela primeira vez, me sinto vista, valorizada, respeitada como pessoa. E percebi que me apaixonei por você. Completamente. Não por obrigação ou gratidão, mas porque você é genuinamente a melhor pessoa que conheço. O silêncio que seguiu pareceu durar uma eternidade angustiante. Miguel a encarava, olhos arregalados, como se não pudesse acreditar no que ouvirá. Então, lentamente, um sorriso radiante se espalhou por seu rosto, transformando completamente suas feições usualmente sérias. Graças a Deus, ele murmurou aliviado. Porque eu estou completamente apaixonado por você e estava morrendo de medo de que isso fosse apenas na minha cabeça. Eles riram, alívio e alegria misturados, e então Miguel a beijou com paixão contida por meses. Era um beijo inicialmente suave, quase tímido, depois mais profundo, carregado de meses de desejo reprimido e emoções guardadas. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sorrindo como adolescentes apaixonados descobrindo o amor pela primeira vez. Então, Miguel disse, ainda segurando seu rosto com ambas as mãos tremendo ligeiramente. Acho que deveríamos começar nosso casamento de novo. Do jeito certo dessa vez, com amor de verdade. Do jeito certo, Beatriz concordou emocionada, beijando-o novamente. Os meses seguintes foram de puro redescobrimento e felicidade. Beatriz e Miguel, agora um casal verdadeiro e não apenas no papel,
navegavam seu relacionamento com a empolgação de novos namorados misturada com a familiaridade confortável de velhos amigos. Miguel mudou-se de volta para o quarto principal, e as noites passaram a ser preenchidas com conversas sussurradas, carícias ternas, e uma intimidade profunda que nenhum dos dois esperara encontrar naquele casamento inicialmente arranjado. Beatriz floresceu de maneiras que ela nunca imaginara possíveis. Sem a constante crítica e vigilância sufocante de seu pai, ela começou a explorar corajosamente quem realmente era. Descobriu que adorava jardinagem, transformando o quintal minúsculo numa explosão vibrante de cores e vida. Descobriu talento natural para ensinar, expandindo suas aulas de matemática para incluir também alfabetização para adultos que nunca tiveram oportunidade. Descobriu que tinha voz, opinião, valor real, independente completamente de seu peso ou aparência física. 2 anos após o casamento forçado, quando Beatriz estava grávida de Lucas, Fernando Almeida apareceu inesperadamente sem avisar. Seu Mercedes preto parou em frente à casa humilde. Beatriz estava no jardim quando seu pai saiu, olhando ao redor com mal disfarçado desdém. Sentiu seu estômago revirar, velhas ansiedades ressurgindo. Mas então Miguel apareceu ao seu lado, mão protetora em sua cintura, e ela respirou fundo. Pai. Beatriz. Você parece diferente. Mais saudável. Não era exatamente um elogio. Estou diferente. Estou feliz e grávida. Fernando franziu os lábios. Seu irmão Ricardo está enfrentando escândalo financeiro. Preciso que você volte, ajude a controlar os danos. Não, Beatriz disse simplesmente, voz firme. Você me jogou fora quando achava que eu não tinha valor. Não pode me recuperar agora. Esta é minha vida, minha família. Ela apertou a mão de Miguel. Você está cometendo um erro, Fernando disse friamente. Pai, Beatriz respondeu com serenidade nova, finalmente entendo. Tudo que você oferece vem com cordas. Isto aqui é meu. Sem condições. Escolho isto. Fernando partiu derrotado. Anos depois, quando Lucas tinha 5 anos e Sofia 3, Miguel e Beatriz renovaram seus votos na pequena igreja do bairro, repleta de vizinhos e amigos que se tornaram família escolhida. Quando nos casamos, Beatriz disse em seus votos, éramos estranhos unidos por desespero. Hoje, renovo meus votos por escolha livre e alegre. Você me ensinou que amor verdadeiro é construído em gestos diários. Prometo continuar construindo esta vida linda contigo. Miguel, emocionado, segurou as mãos dela. Beatriz, você transformou minha vida de maneiras inimagináveis. Pegou uma transação fria e a transformou em lar, em família, em amor. Prometo continuar te vendo, te valorizando, te amando todos os dias. Não havia olho seco na igreja repleta. Enquanto a celebração continuava, Beatriz olhou ao redor e sentiu gratidão profunda. Seu pai tentará destruí-la, mas inadvertidamente lhe dera o maior presente, liberdade para descobrir quem realmente era, e a chance de encontrar amor genuíno. O castigo revelara-se bênção extraordinária. Anos depois, como avós felizes, Beatriz e Miguel ainda aconselhavam jovens casais. Amor verdadeiro não é sobre perfeição, Beatriz sempre dizia. É sobre ver e aceitar alguém completamente. É sobre construir juntos, dia após dia. E Miguel acrescentava com aquele sorriso que ela tanto amava, às vezes, o que parece castigo é apenas o universo te empurrando para onde você sempre deveria estar. Então eles olhavam um para o outro, décadas de amor passando entre eles em um único olhar, prova viva de que os finais mais felizes vêm dos começos mais improváveis.